Oi gente, mais um vídeo no canal e hoje o vídeo é um assunto um pouquinho mais delicado. Como vocês puderam ver aí no título do vídeo, eu vou falar sobre as minhas duas perdas gestacionais. Então, essa história começou lá em 2015, essa história de ser mãe, né? Então, em 2015 eu e meu esposo a gente casou e no final de 2015 para 2016 eu comecei a trabalhar. Então lá eu fiz um plano de saúde e tudo mais, e aí eu comecei a fazer vários exames. E um deles foi o exame de rotina no ginecologista. Quando eu fiz o meu exame de rotina no ginecologista, eu descobri que eu tinha uma má formação no útero. O meu útero, ele é bicorno. E aí, quando saiu esse diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz foi procurar no Google. O que é útero bicorno? E aí as primeiras coisas que eu recebi foram tudo negativas. Por isso que uma dica que eu dou é não procure nada no Google. Então, gente, falava que eu não poderia ter filhos, que meu útero não suportaria um bebê e muitas coisas. Fiquei desesperada. Eu não conseguia acreditar que eu tinha isso no útero. Acabou com o meu sonho de ser mãe, né? Só que aí eu fui na minha médica levar os exames e ela falou pra mim que não era bem assim. Eu poderia ter filho sim, talvez eu teria uma pequena dificuldade, ou então poderia ter um parto prematuro. Esse era o problema do útero bicorno. Então eu fiquei mais tranquila, não pretendia engravidar ainda, a gente tinha nem um ano de casado ainda. E aí lá pro final de 2016, na verdade, nós engravidamos, sem querer. Sim, gente, a gente engravidou. Não estava nos nossos planos, a gente estava com um ano de casado, quase 2, mas não estava no nosso plano. No começo foi um susto, um desespero, mas como sempre foi o meu sonho de ser mãe, a gente começou a lidar com essa história muito melhor. A gente foi todo feliz lá fazer, né, a primeira ultrassom. A gente chegou lá ansiosos, né, primeiro bebê, primeira vez de tudo, né, porque a gente nunca assim tinha passado por isso, é tudo uma novidade. E aí começou o exame e o médico não falava nada. A gente conseguia ver na tela lá o feto, a gente conseguia ver o feto, mas ele não falava nada. E a gente lá, né, eu já tava ficando tensa. E aí ele falou pra mim assim, olha, o bebezinho tá sem batimentos cardíacos, o que eu te aconselho a fazer é sair daqui e ir pra maternidade fazer a curetagem. Simplesmente isso, gente, ele foi curto e grosso. Aí, aquilo ali me deu um desespero, que ele falou que o bebê não tinha vida, né? Só que, gente, eu sou uma pessoa que tudo eu pesquiso no Google, e como eu falei, isso é muito ruim. E aí, eu saí dali e comecei a pesquisar no Google, né? Sem batimentos cardíacos, bebê sem batimentos cardíacos e tal, e eu estava com 6 semanas. E aí, eu vi bastante gente na internet falando que poderia realmente acontecer de não ouvir o batimento cardíaco. Aí eu fiz mais um exame naquela semana, isso foi numa sexta, aí passou o final de semana e na segunda-feira eu fiz outro exame, outra ultrassom. E nessa ultrassom também não deu pra ouvir o coração, porém ele tinha crescido, o feto tinha aumentado. Eu achava que tinha aumentado na verdade, né? E aquilo ali me deixou com mais esperança. Passou mais uma semana, eu fiz outra ultrassom. E nessa ultrassom confirmou que realmente não tinha batimentos cardíacos e que tinha provavelmente aumentado pelo fato da diferença das máquinas, né? Porque sempre as máquinas podem dar uma diferença da outra. Gente, que coisa, né? Aí foi confirmado, eu teria que fazer a curetagem ou esperar meu corpo expelir. Só que eu não entendia nada disso. Eu não conhecia ninguém que tinha passado por isso para eu trocar experiências. Até por isso eu estou gravando esse vídeo, porque eu pesquisei e não achei muita coisa. Então eu resolvi gravar, porque eu sei que alguma pessoa eu vou estar ajudando. E aí, eu saí, né, de casa de manhã. Primeiro a gente foi num hospital, eu teria que estar de jejum, não estava em jejum, então não deu para fazer a curetagem. Daí isso foi no mesmo dia que eu descobri o diagnóstico. Eu descobri à tarde, né, fiz a ultrassom à tarde, realmente estava sem batimentos cardíacos. Aí eu fui à noite, só que eu não estava em jejum, então não teria como fazer.
eles pediram pra eu voltar no outro dia de manhã. Fui, gente. Aí, como é uma curetagem? Então, eu vou contar pra vocês a parte da curetagem, porque eu pesquisei muita coisa também sobre e eu só fiquei assustada. Só que, gente, comigo foi super tranquilo. Assim, a parte mais dolorida foi ter que colocar, porque o que acontece? Vou contar pra vocês, né? Então, eu cheguei lá, eles viram meu tipo sanguíneo, eu fiquei ali numa maca, né, numa cama, num quarto. Poderia ficar alguém comigo, então ficou a minha mãe porque o meu esposo foi trabalhar. E aí, eles colocam 3 comprimidos via vagina. E aí, aqui, esses 3 comprimidos vão abrir o útero, porque no caso, o meu colo do útero, né? Porque no caso, o colo do útero estava fechado. Essa foi a parte mais complicada, de ter que colocar ali o comprimido. Mas de resto foi tranquilo. Então, assim, durante 1 hora eu teria que ficar deitada naquela maca, sem me levantar. Nem poderia fazer xixi, porque poderia sair, né, o comprimido. Então, eu fiquei lá 1 hora deitada. E eles falaram que eu poderia sentir cólica. Gente, eu não senti absolutamente nada. E nada de sangrar, que ela falou que ia sangrar, e nada de sangrar, nada de sangrar. E aí, gente, eu cheguei lá umas 8 horas da manhã. E eu acho que eu entrei na sala de cirurgia quase 4 horas, porque não tava abrindo, sabe, o útero, demorou pra abrir. Demorou pra abrir o colo do útero, né? E aí, e assim, depois da 1 hora que a gente fica deitado, depois que coloca um comprimido, depois daquela 1 hora tu pode até levantar, fazer xixi, mas eu ficava bem quietinha lá na cama. E eu não senti nada, gente. Aí veio um médico, queria fazer a cirurgia, viu se meu colo do útero já estava aberto, e aí ele disse que já estava. Me encaminharam para o centro cirúrgico, me deram anestesia geral, eu não vi nada. Eu só lembro que ele falou assim, apoia sua perna aqui. Quando ele falou isso, eu apaguei. E me acordaram, falaram que eu demorei para acordar, porque eu gosto de dormir, então eu tava num sono muito bom. E aí me levaram pro quarto, lá no quarto eu fiquei um pouquinho em observação. Aí me deram uma janta, comi, porque, gente, eu estava sem comer desde as 8 horas, foi comer só às 7, que foi o horário que eu saí ali do centro cirúrgico, né? E aí, eu comi, logo em seguida, eles me liberaram, então logo que eu comi, já fui liberada, e, gente, na hora que eu levantei da maca, jorrou muito, muito sangue, aí a gente ficou apavorada, chamamos a enfermeira, mas ela disse que aquilo ali era tudo normal. Tive que ficar 15 dias mais ou menos em casa, mais tranquilinha, de repouso, porque querendo ou não, a curetagem é um processo que invade teu útero, então é bom tu tá sempre ali cuidando. Mas depois de 15 dias voltei às minhas atividades normais. Então essa foi a minha primeira perda. A minha primeira perda, eu acredito que ela tenha sido um pouco mais fácil, digamos assim. Eu sofri, não me conformei assim tão rápido. Eu vi as pessoas com o bebezinho, me mexia um pouco comigo. Eu lembro que na época uma amiga minha estava grávida também, do mesmo tempo, igualzinho. Então hoje eu vejo a filhinha dela e tal, penso, se eu tivesse meu bebê estaria dessa idade também. Só que foi uma coisa que eu me conformei. Eu entendia que ali não era o momento, sabe? Aquilo veio no meu coração, não era o momento agora, vocês não pretendiam, não estavam planejando. Então tá, passou, né? Deus confortou a gente. Então a gente decidiu aí não engravidar mais naquele momento. Porém, eu comecei a investigar mais sobre o meu útero, porque eu tinha medo que fosse isso, né? Que fosse o meu problema, fosse o meu útero. Aí eu fui fazer vários exames, fiz ressonância magnética, fiz um monte de exame e descobri que o meu útero não era bicorno, e sim septado. Ele é parecido também, ele também é uma malformação, porém ele tem uma membrana no meio, então ele corta o útero no meio. E essa membrana tem cirurgia para arrumar. Então o meu médico, na época, ele indicou fazer a cirurgia. Só que sabe, gente, quando tu sente no coração assim, não é para fazer a cirurgia, isso não é para mim agora. Então eu fui deixando. E aí isso foi em 2017 já. E em 2018 eu comecei a trabalhar em outro lugar, fiz outro plano e comecei a me consultar com outro médico.
E esse médico, ele veio conversar comigo, viu o diagnóstico do meu útero e falou pra mim que não deveria fazer cirurgia, porque o meu septo, que divide o útero, ele é muito pequeno. Então, aquilo ali não é algo que vai afetar a minha gravidez. Então, ele disse que o máximo é aquela membraninha que tá ali e pro lado quando o bebê crescer, né? Então, aquilo eu fiquei muito feliz, ele me tranquilizou, né? Porque esse era o meu medo, eu ter que fazer uma outra cirurgia, até porque essa cirurgia pode deixar a pessoa estéril e aí mesmo não conseguir engravidar, né? Corre esse risco porque é uma cirurgia invasiva, mas também pode ser que resolva, né? Muita gente já fez e deu tudo certo, mas eu não queria fazer de jeito nenhum. Então, em 2019, a gente resolveu que ia tentar engravidar. Em junho, eu tenho uma amiga que engravidou. Quem acompanha a gente lá no Instagram já conhece ela, né? Que ela sempre tá aparecendo por lá. E aí, ela engravidou em junho, a gente tinha combinado. A gente sempre brincava que quando uma engravidasse, a outra ia engravidar também. Então, a gente tinha combinado que em 2019 a gente seria pais. Então, em junho, ela descobriu a gravidez dela. E aí, a gente começou a se empolgar, né? Vamos ter que engravidar também, né? Eles engravidaram, agora é a nossa vez. E aí, em setembro, no final de setembro, eu descobri que eu estava grávida. Ai, gente, mas assim, eu pedi a Deus, antes de engravidar, para eu ter um bebê que desse tudo certo. E eu tinha certeza que essa gravidez ia dar certo. Eu tinha uma convicção muito grande, essa gravidez vai dar certo. Então eu descobri que eu estava grávida e fiquei toda empolgada. Só que o que acontece, gente? Eu estava sem plano de saúde. E a minha gravidez, por mais que o meu útero ele possa não dar problema em engravidar, mas ele pode dar problema no futuro, né? Um parto prematuro, por conta dessa malformação. Então eu tava pelo SUS. E o SUS, ele usa isso como uma gravidez de risco. Então, quem tem esse problema no útero, a gravidez é de risco. E aí, é um outro processo, a gente não faz pelo posto de saúde, a gente faz direto na maternidade. E aí eu fui no posto de saúde pra dar entrada, porque precisa dar entrada por lá. E aí, chegando lá, falaram que iriam me encaminhar para a maternidade. Fiquei esperando, gente, exame, nada de vir exame. Só que eu tava ali feliz que eu tinha a convicção que isso iria dar certo dessa vez, né? Que essa gravidez ia pra frente. Só que daí teve uma vez que eu fui fazer a divulgação de um hotel. E aí, chegando lá, fui pro hotel, a gente brincou, aproveitamos lá o hotel. E no último dia, no domingo, eu tive um pequeno sangramento. Gente, quando eu vi aquele pequeno sangramento na minha calcinha, já me bateu um desespero. E aí, saímos de lá correndo e fomos direto pra maternidade. Chegando lá, o meu colo do útero estava fechado e ela falou pra mim que provavelmente é normal, às vezes aconteceu um sangramento, que não era pra eu me preocupar e tal. E aí, o que eu fiz? O que ela me pediu, na verdade, né? Ela me pediu pra eu fazer uma ultrassom, pra ver se tava tudo bem com o bebê. Segunda-feira eu já tava na porta da ultrassom lá, da clínica, pra fazer minha ultrassom. E aí, entrei no consultório, né, nervosa, gente, porque eu tava com aquele sangramento ainda. E aí, o médico foi lá, fez a ultrassom e não falava nada. Aí pronto, né, eu já sabia. Quando não fala nada é porque alguma coisa tem de errado. E aquilo começou a me deixar muito nervosa. Só que, diferente da primeira vez, que a primeira vez eu conseguia ver o feto, essa eu não conseguia ver nada. Gente, não tinha absolutamente nada naquela telinha. Ai, gente, aquilo foi me incomodando. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. E ele mexia e não falava nada. Aí, até que ele resolveu falar. Perguntou se eu já tinha tido algum aborto, eu falei que sim. E aí ele falou, infelizmente aconteceu de novo. Vai na maternidade que tu vai ter que fazer a curetagem. Ai, gente, eu não entendo esses médicos. Em vez de ele ser, assim, uma pessoa mais carinhosa, né? Não. Eles mandam já direto pra curetagem. Não estão nem aí, né? Eles não sabem o que a gente tá sentindo. Gente, ali o meu mundo caiu. Porque eu fiquei muito chateada. Porque eu tinha certeza que ia dar tudo certo dessa vez.
Então eu saí dali muito, muito triste, gente. Eu chorava. Nossa, tava muito triste mesmo. E aí eu saí de lá e dessa vez pesquisei na internet também. Só que daí dessa vez, gente, eu já saía dali tendo a certeza que não ia pra frente, que realmente não tinha nada aqui dentro de mim, porque foi diagnosticado então que eu tive uma gravidez anembrionária, que não tem feto. Tinha a vesícula, tinha as outras coisas, mas não tinha o mais importante, né, que era o feto. Só que aí eu pesquisei na internet, achei algumas coisas, mas nada me dava mais esperança. E aí, isso foi na segunda-feira. Na sexta-feira começou um leve sangramento. Aí eu fui na maternidade. Antes, na segunda-feira já eu fui na maternidade e eles falaram pra mim que eu poderia esperar meu corpo expelir ou fazer a curetagem. Só que, gente, eu sou muito medrosa. A primeira vez que eu fiz a curetagem, eu fiz num hospital particular, né, que eu tinha plano de saúde. Nesse eu teria que fazer pelo SUS. E eu tenho um pé atrás com o SUS. Então eu fiquei morrendo de medo de fazer uma cirurgia, um processo cirúrgico, na verdade, pelo SUS. Então eu resolvi deixar meu corpo expelir. Aí eu decidi que eu ia esperar. Na sexta-feira começou um leve sangramento, bem pouquinho, gente, quase não sujava assim a calcinha, né? Era mais quando passava o papel. E aí, vivi a minha vida normal, gente. No sábado, fui pra igreja, saí com os meus amigos. No domingo, fui pro sítio da minha cunhada. Assim, era bem pouquinho, assim, quase não era nada. No domingo, fui pro sítio da minha cunhada. Fiquei lá com eles. E aí, à noite, a gente voltou pra casa. Meu esposo foi na igreja e eu fiquei, que eu tava muito cansada. Daí eu fiquei em casa, tava assistindo um filme e eu tava de absorvente, né, lógico. E aí eu senti que tava saindo um sangue mais forte. Eu já vi que ali não tava tudo certo. Aí eu pensei, tô começando a abortar. Agora vai, né, porque antes tava bem pouquinho. Aí eu fui no banheiro, gente, e eu senti uma vontade, assim, de forçar alguma coisa. E eu forcei. Quando eu forcei, saiu um coágulo bem grande. Eu pensei, pronto, abortei, né? Mal sabia eu que tava só começando. E aí eu liguei pro meu marido, antes de sair esse coágulo, eu liguei pro meu marido e falei, traz um absorvente noturno, porque eu acho que vai sangrar bastante, o ideal é usar um noturno, né? E aí, quando saiu esse coágulo, o sangramento parou. E eu falei pra ele, liguei pra ele de novo, na verdade não, traz o normal mesmo, porque já parou o sangue. Eu acho que já deu. E eu pensei, nossa, que tranquilo que foi expelir, né? Não, me achando que tava tudo certo. Aí eu cheguei em casa, botei o absorvente, deitei na minha cama e fiquei um tempo ali. Gente, eu não podia me mexer. Eu me mexia pra um lado, eu sentia, sabe, sair muito sangue. Ia lá, trocava absorvente, voltava pra cama. Mais sangue. Gente, eu tava assim, ó, em 5 em 5 minutos trocando o absorvente. Até que teve uma hora que não dava mais. Eu sentava no vaso e deixava pingar, gente. Era muito. Parecia que eu fazia xixi de sangue. De tanto sangue que saía. Aí, mais uma vez, saiu mais um coágulo grande. Meu Deus, tá saindo mais coisa. O que é isso? E aí eu comecei a ficar branca. Deu 2 horas da manhã e eu falei, não, calma, vai dar certo, vai parar esse sangramento, não é possível. Que, gente, eu não queria ir pro hospital. Aí meu marido ligou pra maternidade, perguntou, né, o que poderia fazer. Eles falaram que o ideal era eu ir pra maternidade, porque provavelmente eu precisaria ser internada. E aí tá, calma, vamos esperar mais um pouquinho. Se daqui a 1 hora não passar, a gente vai. Até que teve um momento que eu fui, o que eu fazia, né? Eu ia lá, ficava um tempo no vaso, tomava um banho, botava um absorvente, deitava na cama. E nisso já saía mais sangue e eu tinha que levantar e fazer todo esse processo de novo, né? Quando eu fui tomar banho a última vez, o meu marido estava no quarto e eu no banheiro lá, né? Muito sangue. Gente, parecia que tinha matado alguém. Até que meu marido saiu da cama pra ver como é que eu tava e ele se apavorou e disse assim, Letícia, parece que tu matou alguém aí de tanto sangue. Pelo amor de Deus, vamos pro hospital. Só que, gente, era muito sangue, eu não podia me mexer que saía. Muito sangue. Então eu pensava no carro, meu Deus, eu vou sujar o carro todo, eu vou sujar o hospital, como é que eu vou fazer? Enfim, gente, eu levei um monte de sacola, coloquei um monte de sacola no banco do carro, me sentei lá e fui. Chegando lá não tinha ninguém, gente. Ainda bem, né?
Aí eu fui atendida, sujei todo o consultório da moça, meu Deus, gente, eu ficava com uma vergonha, ficava, meu Deus, eu tô sujando tudo aqui, me desculpa, pedir desculpa por estar sujando, desesperada, né? E aí me internaram. Aí, ai gente, assim, eu não tive uma boa experiência com o SUS nessa parte, então assim, me botaram lá me internaram, eu achei isso bom, mas botaram o soro errado, eu fiquei a noite toda precisando tomar soro e eu não tomei nada de soro porque eles botaram o soro errado em mim, então não tava entrando o soro na minha veia. E aí, e ali eu sangrando um monte, né, gente, eu ia no banheiro, eu ia, assim, ia saindo muito sangue, e eu tinha que ficar com aquele troço lá do soro, que eu nem tava tomando, que me atrapalhava muito, então era meu marido segurando aquele negócio do soro, eu segurando uma toalhinha ali, que eles me deram uma toalha pra usar, pra não ter que ficar trocando toda hora absorvente, né? Então eles deram uma toalha e tal. Gente, pensa no trabalho. A gente não dormia a noite toda, gente. Uma barulheira, porque assim, ai, não dava. Meu marido não dormiu, eu não dormi, a gente ficou lá a noite toda acordado. E aí, era 6 horas da manhã, me deu uma vontade de ir no banheiro. Lá fomos nós de novo com o soro. E eu com aquela lá, né, com aquela roupinha pra não aparecer minha bunda, pra não aparecer nada. E aí fui no banheiro, e nisso que eu fui no banheiro saiu outro coágulo. E quando saiu esse coágulo, pronto, gente, o sangramento parou definitivamente. Não saiu mais nada. E eu pensei, agora sim acabou. Graças a Deus acabou. Aí fui, me deitei lá na cama de novo, sabe, gente, tinha me dado um alívio. Porque eu tava sangrando muito, eu tava com medo. E se eu não parasse de sangrar, a médica tinha falado pra mim que se eu não parasse de sangrar, eu teria que fazer uma curetagem. E eu não queria fazer a curetagem. E aí, eu peguei e fui lá pro quarto, trocou o turno, o Diego teve que trabalhar, minha mãe veio ficar comigo. E aí, veio o enfermeiro ali, fez algumas perguntas e tal, veio a médica e falou que eu iria fazer uma ultrassom pra ver se meu útero tava limpo. Aí, fui lá fazer a ultrassom, isso era pra ser de manhã, eu fui fazer 1h da tarde sem comer, tá, gente? Porque poderia ser que eu fizesse a curetagem, e se eu tivesse que fazer a curetagem, eu teria que estar em jejum. Ou seja, eu tava o dia inteiro também sem comer. Daí era 1h da tarde, me chamaram pra fazer a ultrassom. Cheguei lá e o médico falou pra mim que não tinha saído nada, que ainda tinha a vesícula, tudo ali ainda. Só que já estava no canal pra sair. Ai, gente, eu falava assim, eu não acredito, eu vou ter que fazer a curetagem, porque a médica não vai deixar eu sair daqui, né? E aí eu peguei, fui pro quarto, já chateada, né? Não acreditando que eu teria que fazer a curetagem. Aí esperei o diagnóstico da médica, e a médica falou pra mim que eu teria que fazer a curetagem. Ai, gente, aquilo eu fiquei muito chateada. Aí eu fiquei, mas eu falei pra ela, por favor, o médico disse que tá saindo já, deixa eu ir pra casa, e se não sair daqui a uma semana, eu volto. Daí ela viu lá com outro médico e tal, toparam, deixaram eu vir pra casa. Vim pra casa, já não tinha mais sangramento, e aí isso foi numa terça-feira, se eu não me engano. E aí, não foi numa segunda, isso tudo aconteceu de domingo pra segunda. Na quinta-feira eu fui no banheiro sem nada, gente, eu não imaginava, e saiu tudo. Aí eu vi ali o saco, né, gestacional, vi tudo, gente, aí saiu e eu realmente vi. Aí depois de 3 semanas eu fiz outra ultrassom e estava tudo limpinho. Gente, o que foi melhor, esperar o meu corpo expelir ou fazer a curetagem? Eu vou dizer que psicologicamente eu acho que a curetagem é melhor, mas pro nosso corpo é realmente esperar o corpo expelir, sabe? Eu no outro dia já podia estar mais tranquila, não precisei ficar 15 dias assim mais de repouso, foi mais tranquilo, né? E assim, quem faz a curetagem tem que esperar até 3 meses para engravidar novamente. Já quem espera o corpo expelir, só tem que ficar no máximo 1 mês, sabe? Só mais um ciclo ali, quando vinha a menstruação, uma vez só, e depois já pode tentar novamente. E aí, gente, né? E agora? Eu não... Confesso que no começo eu não me conformava. Eu fiquei muito chateada. Eu brigava com Deus. Eu falava, Senhor, por que Deus fazendo isso comigo? De novo, eu não pedi pro Senhor pra que desse certo dessa vez. E aí... Nada me conformava, sabe? Fiquei muito chateada.
Dessa vez eu tinha ficado mais chateada do que a primeira, porque dessa vez eu tava esperando, eu planejei. E aí, o que que acontece? Deus me respondeu, assim, eu senti que Deus estava falando comigo. E eu entendi, gente, que talvez se eu tivesse tido essa gravidez mais à frente, eu teria problema. Por quê? Porque depois que eu perdi meu bebê, depois de, tipo, eu estaria mais ou menos de 12 semanas, eu tava com 7 semanas quando eu perdi, eu estaria com 12 semanas, eles me ligaram pra estar fazendo o pré-natal, pra começar o pré-natal. Coisa que o meu, como é de risco, tem que ter já um acompanhamento melhor, sabe? E eu entendi que talvez lá na frente eu sofresse mais. Imagina perder um bebê com tudo pronto lá na frente, sabe? Não tendo um acompanhamento médico bom. Então aquilo veio na minha cabeça e eu entendi que talvez seria muito pior lá na frente. Por quê? Porque eu tive 2 primas que sofreram com isso, que elas tiveram a perda de um bebê lá na frente. E foi muito triste, gente. O bebê nasceu e elas viram e depois, sabe? Foi muito, muito triste. Então eu não queria também passar por isso. Então acho que Deus me privou agora do que lá na frente, porque eu iria sofrer muito mais. E aí eu entendi isso. E aí o que eu fiz? Deu 1 mês e eu fiz um plano de saúde. Então agora, né, a gente tá fazendo todos os exames que tem que fazer, exame de trombofilia, exame de várias coisas, né, vitamina D, tudo, pra então ver o que tá acontecendo, né, por que dessas perdas. Então a gente vai tentar de novo, a gente tá fazendo todos os exames e se for pra dar certo, Deus vai agir, porque eu acho que Deus não coloca sonhos nos nossos corações que não possam ser realizados. Então se você tá passando por isso agora, né, teve uma perda aí, não fica triste. Eu sei que não é fácil, mas Deus, ele nunca coloca sonhos nos nossos corações que ele não vai realizar. Então tenha paciência, o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus, então ele sabe a hora certa, né? Eu confio muito nisso e eu acho que na hora certa ele vai nos dar esse presente. Então é isso, gente, esse foi o meu relato, né, dos 2 abortos que eu tive. Não foi fácil, foi triste, hoje eu falo com muita facilidade com isso, porque eu tenho, assim, uma certeza que Deus está à frente, que Ele sabe de tudo e que na hora certa Ele vai fazer o melhor por nós. Então, não desanima, não fica triste, espera aí o tempo, faz os exames e tenta novamente. Não desanima. Então é isso, gente, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouco mais delicado, né, um assunto mais triste, mas que muita gente passa por isso e, assim como eu, quis pesquisar, quis ver pessoas que passaram por isso, ver a experiência. Eu também quis passar isso pra você, porque eu sei que muita gente passa por isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de deixar aí o seu like, também comente e siga a gente lá no Instagram. O nosso @é Dicas de uma Recém-Casada. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.